Bom dia, pessoal. Agora, oficialmente, né, queria agradecer a todos que estão presentes, os associados que não são associados. O Marquinhos já deu uma palavra aqui, né, de agradecimento, mas novamente agradeço o tempo de vocês, por estarmos no domingo aqui, mas eu acho que também é uma data legal, o pessoal, né, que pode estar em casa, às vezes também concilia com todo mundo, né? Então, muito obrigado a todos que estão aí, deixando um recado especial àqueles que não são associados, né? Isso é um projeto encabeçado pela associação, junto com o Fred, que é o nosso coordenador de preparadores de goleiro, né, e com um grupo que ele tem a parte dos preparadores de goleiro, que ele convidou também. Então, quem não faz parte da associação, pode me procurar para a gente tentar entrar dentro da associação e fazer parte dessa nossa entidade aqui, que cada vez está crescendo mais, né, a gente tem cada vez mais fazendo cursos, palestras de capacitação, né, é isso que o Marquinhos sempre pede para nós, então, eu acho que está sendo bem legal e que possam entrar aqui com a gente para fazer parte. Passar a palavra para o Fred falar um pouquinho também do nosso convidado, de tudo mais, e logo em seguida a gente já passa para o Luizinho tocar a apresentação dele, tá bom? Bom dia a todos, né, professores aí, treinadores, preparadores de goleiro, né? É um prazer ter vocês aqui, né? Foi escolhido, como o Arthur falou, foi escolhida essa data muito mediante também aos compromissos que o Luizinho também tem, né, de trabalho fora do país. Então, a gente sabe que domingo não é fácil, né, mas é importante a presença de todos, a participação de todos, para que o evento possa ser um evento de sucesso, né? Agradecer ao Luizinho aí o aceite do convite, né? Muito feliz de você ter aceitado, Luizinho, e de ter montado, né, como você tinha falado para mim, montado um novo curso, né, justamente para esse momento. Então, eu fico muito feliz mesmo de você estar aqui junto com a gente. Vai apresentar com certeza um trabalho com muita qualidade, como sempre fez, né? E, e espero que todos possam usufruir, possam participar, né? A gente possa escutar o nosso amigo aqui, que eu acho que a gente está sempre podendo aprender, né? Dentro da nossa profissão, algo a mais. Então, é um prazer ter todos aqui e, em especial, o Luizinho, por estar nos ajudando, certo? Nesse nosso trabalho, né? Nesse nosso trabalho, na nossa associação, na participação de todos na associação. Então, isso é importante para todos nós, né? Que quem ainda não faz parte, que possa vir fazer parte, possa vir no caso, nos ajudar, certo? Fazer com que a associação e a nossa entidade, como o Arthur falou, crescer, né? Isso é importante. Seja bem-vindo, Luizinho. Obrigado, Fred. Poxa, quando o Fred fez o convite, primeiramente, eu até, né, pensei assim, o que eu vou falar para esse grupo seleto? Né? Primeiramente, o projeto, na verdade, ele foi mudando ao longo dos meses, né? A gente ia falar, a gente ia conversar com o grupo dos treinadores da Liga, eu falei, pô, o que eu vou falar que os caras nunca escutaram, né? Então, era uma responsabilidade grande, depois a gente foi melhorando, foi chegando, né? Eu fui refletindo sobre o conteúdo que pudesse ser interessante, e aí a gente chegou na BTF para poder abrir de forma que fosse algo que trouxesse um valor, especialmente porque é um tema que eu tiro quando eu trabalhava no Brasil e, né, a maior parte da minha carreira eu trabalhei no Brasil, ainda não, ainda essa um dia vai virar, mas um dia ainda tenho mais tempo de Brasil do que de exterior, então eu sempre pensava, né, sempre tinha esse desejo de trabalhar no exterior, de buscar novas oportunidades. Então eu pensei em falar um pouco sobre como é que né, como que é a abordagem que eu tenho, né, trazendo meus conhecimentos da preparação de goleiros vindoura do Brasil para o exterior, né, onde você acaba agregando novos valores, aprendendo, você começa a olhar o futsal de uma forma mais ampla, né? Até hoje eu comento com o pessoal que já em 2014 a Liga Russa, por exemplo, tinha jogos a rodada inteira no YouTube. Ninguém no Brasil sabia disso. Como não, né? Né? A gente tinha, às vezes, talvez no Brasil, esse hábito de olhar só para nós ali, e lá em 2014 os jogos já eram transmitidos, né? E hoje, então, você consegue assistir tudo, né? Você faz uma assinatura do aplicativo da La Liga, assiste a Liga de Futsal da Espanha, tem uma série de outras formas de assistir a Liga Portuguesa, enfim, as principais ligas do mundo, e você está sempre aprendendo, agregando, né? E não dentro disso ainda a questão das redes sociais que trazem outras
ideias da preparação de goleiro. Então, eu acho que isso daí faz com que a gente se torne melhor, né? A gente poder agregar, poder ver o que pode melhorar, o que pode continuar dentro do que a gente acredita. Beleza? Então, eu pensei em falar um pouco sobre isso, né? Envolver, né, pela primeira vez, um pouquinho sobre aspectos culturais, um pouquinho de como é que é a minha visão do que é isso, né? Eu já estou há 8, quase 9 anos fora do Brasil, então passei por 3 países diferentes, então eu acho que é legal isso aí, porque é importante uma reflexão, né? Muito do que eu vejo, que eu vivi hoje, eu não tinha ideia, né? Lá atrás, quando eu fui pela primeira vez. E falar da minha aí dentro, né, dessa montagem da temática, falar um pouquinho também é, da minha pré-temporada aqui, né? Como é que eu penso a preparação de goleiros dentro de um contexto de progressão, dentro da periodização que a gente monta aqui, né? Para mim fica até confortável porque eu acabo fazendo 2 funções atualmente, então eu consigo saber o momento de colocar o goleiro dentro e colocar ele separado. Então, isso aí facilita em alguns aspectos para poder, especialmente na parte física, né? Para poder evitar, às vezes, uma sobrecarga, algo que a gente não estava planejando. E, finalmente, falar um pouquinho sobre algumas tecnologias, né, que eu venho usando, né? Aplicativos móveis, uma coisa que tem sido de uma forma geral, até falar de uma forma ou a voz, não sei se já picotou, por conta da internet aqui. Eu estou no Azerbaijão, não estou nem no Cazaquistão, onde eu trabalho, e o hotel aqui não tem uma internet muito boa. Então, Pode caso seguir, picote a professor. internet aí, eu peço desculpa a vocês aí. De qualquer forma, vai estar gravado, então eu acho que vocês vão ter inteiros. Beleza? Pode começar então, Arthur. O Arthur vai, para a gente evitar problemas, o Arthur vai compartilhar de lá e eu falo daqui. Tá ouvindo aí? Sim, beleza. Essa é a introdução, então, uma abordagem da Escola Brasileira da Preparação de Goleiros no Exterior, né? Vou falar sobre pré-temporada, tecnologias a favor do treinamento de goleiros, além daquilo que eu já citei, né? Alguns aspectos culturais e históricos de cada país. Pode passar? Aqui é só a divisão dos tópicos que a gente vai abordar, né? Vou me apresentar, contextualizar o assunto, falar um pouquinho dos aspectos culturais, planejamento, aí vou mostrar um pouquinho dos treinamentos, das tecnologias, desenvolvimento cognitivo e a conclusão. Basicamente vai ser dessa forma. Isso. Bom, então, como falei, me chamo o professor Luiz Henrique Cruz, né? Tenho uma especialização, sou graduado em Educação Física pela UFRJ, do Rio de Janeiro, e graduado em treinamento esportivo pela Universidade Castelo, pós-graduado pela Universidade Castelo Branco. Basicamente, são as 2 graduações que eu tenho, né, a nível universitário, além da experiência, né, como atleta em categoria de base e profissional. Não dá para dizer que eu fui profissional, joguei 1 ano na categoria adulto, mas já nunca recebi por isso, né? Então não dá para dizer que eu era um profissional. Mas naquela época eu já estava concluindo a universidade e pronto, já estava trabalhando com a preparação de goleiros lá com o Fred no Vasco. Podemos seguir? Aí alguns clubes que eu trabalhei na carreira, desde 2001, comecei no Vasco da Gama como estagiário do Fred. No curto prazo, acabei tendo a possibilidade de trabalhar com o Fred, com o professor Ricardo Lucena, com o Harrison, com uma série de profissionais do mais alto gabarito, já no início da a minha carreira, né? O que já de cara já me deu uma experiência tremenda, né? Na categoria adulto. Peguei o finalzinho daquele Vasco super milionário e multicampeão. Peguei o finalzinho da festa ali, mas a gente aprendeu bastante e teve uma experiência muito bacana lá, né? No ano de 2001. No ano de 2002, quando eu me formei, eu assumi a categoria sub-20 e no ano seguinte tive a oportunidade de iniciar com o professor Sávio Badini lá em Macaé, um projeto de futsal que tinha sido iniciado em forma de consultoria pelo professor Ricardo Lucena. O Sávio deu continuidade e lá fui com ele, onde eu tive toda a minha experiência campeonatos aí no Rio de Janeiro. E em 2007 tive a primeira experiência
Tá travando pra caramba. 2 ligas nacionais. E Professor, vamos fazer assim, ó. Desliga a tua voltei. câmera. Desliga a tua câmera e vai falando. Eu acho que talvez Beleza. não trave tanto. Tenta aí. Eu pensei nisso, mas esperei você me dizer para fazer. Pode. Toca aí, toca aí, toca aí. Então, voltando aqui, basicamente ali nessa sequência, trabalhei um pouquinho no Tio Sam, no Rio de Janeiro, com a categoria de base, mas foi um projeto de 6 meses. Depois trabalhei no futebol de campo e voltei ao futsal profissional com o Botafogo em 2002, com o professor Fernando Malafaia, Botafogo Casa de Espanha. Nós conseguimos fazer uma liga legal e tal. Depois dali veio a experiência no Kairat em 2014, a primeira experiência fora do país, muito, muito enriquecedora. A partir dali eu saí do país de vez e tive um ano no Kuwait. E depois dali, do Kuwait, fui para os Estados Unidos para iniciar um trabalho de futsal lá. O futsal ainda tem muita dificuldade, né, de entrar na vida dos norte-americanos, por conta de terem muitos esportes lá já há bastante tempo. Então, é bem complexo, mas foi uma experiência muito enriquecedora. E de lá, né, a minha ideia era continuar lá, mas acabou surgindo o convite para retornar ao Kairat em 2018, que é onde eu estou atualmente, e fazendo essa dupla função, né? Eu voltei, na verdade, já direto com a dupla função. Eu teria o assistente técnico Sergei Karidze, o assistente do Kaká, como na preparação de goleiros comigo. Naturalmente, eu acabei assumindo de vez a preparação de goleiros e o Sergei me ajuda eventualmente, mas eu faço 2 funções, tanto lá quanto na seleção. E aí, bom, pode passar. Então, basicamente foi isso aí com relação à minha experiência profissional. E agora eu gosto sempre de fazer esse título de contextualização para que a gente possa entender por que eu vou falar do assunto, né? Aí eu sempre coloco ali um texto, falo um pouquinho, para a gente poder, e faço uma pergunta, para a gente poder entender por que eu vou falar desse assunto. Hoje, no futsal, a gente distingue o goleiro como um fator diferencial, né, das principais equipes. Um goleiro bem preparado, em todos os sentidos, né, técnico, tático, físico, mental, dá ao treinador essa tranquilidade necessária para desenvolver todo o potencial ofensivo e defensivo da equipe. O goleiro hoje, ele, como a gente sabe, né, já desde então, aí que já se justifica ter um treinador de goleiros na equipe, é o único componente que pode colocar a mão nas bolas, né, na bola dentro da área, de forma regulamentada, né, sem infringir a regra do jogo. E só por aí já é um argumento que faz com que ele tenha um treinador, né? Muito se fala, precisa de um treinador para o pivô, um treinador de defesa, mas isso aí são compartimentações do jogo em si, né? Mas o goleiro em si, ele realmente necessita partindo daí. Só que, dentro de um contexto do futsal de hoje em dia, o goleiro tem se tornado cada vez mais um fator diferencial nas equipes, né? Ontem mesmo, não sei quem teve a oportunidade de ver, o Guita puxou um contra-ataque lá pelo Sport e fez um gol, né? Então, é realmente algo que acontece a todo instante no jogo, né? De forma frequente no jogo, não é só algo que seja montado para determinado, como era antigamente, né? Montado para momentos do jogo, não. O goleiro hoje, especialmente aí, como eu estou aqui fora um pouco mais de tempo, eu vou acabar falando um pouco mais de como é que é o goleiro para eles aqui, né? Não necessariamente se aplica ao futsal do Brasil, até por conta da qualidade técnica dos jogadores brasileiros acima da média, né? Haja visto que a gente aqui tem os brasileiros em todo lado, os brasileiros estão aqui trabalhando, jogando pelas seleções, jogando pelos clubes, porque nós somos, né? Nós temos essa qualidade acima da média, então é um pouco diferente quando a gente fala de Brasil, mas em termos de Europa, e aí eu vou falar aqui no próximo slide, depois que passar ali a aparecer a pergunta, eu vou mostrar. Arthur, está me ouvindo? Tô sim, pode falar. Sim, então, pronto. Alguns slides eles vão em 2 tempos. Então, que contribuições e valores o treinador de goleiros pode agregar para a sua equipe, para os seus atletas, né? Dentro desse contexto da importância do treinador de goleiro dentro do seu
do seu local, da equipe que você trabalha, o que você pode agregar, né? E aí eu vou, como falei para vocês, vou reiterar várias vezes aqui, é o que eu penso, né? Não é a lei, não é a regra, é apenas o que eu penso, é o que eu venho fazendo ao longo dos anos e cada vez tentando melhorar, né? Entre erros e acertos e redirecionamentos de rota, aí é o que a gente tenta fazer e passar um pouco da minha experiência nesse sentido. Pode passar. Esse slide aí foi colocado ontem, porque eu achei super interessante. Essa semana saiu um relatório, o relatório técnico do Campeonato Europeu em janeiro, né? Esse relatório existe da Copa do Mundo e existiu e foi liberado agora, publicado agora, esse relatório do Campeonato Europeu de Seleções, que aconteceu em janeiro aqui na Europa. Então, isso é algo muito interessante que a UEFA e a FIFA fazem, selecionam observadores técnicos, né, treinadores que têm essa habilidade de poder ter uma leitura de todo de todo o contexto do jogo, né, em várias vertentes, e eles fizeram uma análise, né, completa em vários âmbitos, e eu achei interessante que eles falam muito sobre citam muito a questão do goleiro linha, né? Não só o goleiro linha do 5-4, eles citam 5-4 com jogador de linha ou com goleiro avançado para buscar um resultado, levantam a questão se ele realmente é eficiente, porque depois de muitos campeonatos europeus, pela primeira vez há um equilíbrio entre gols feitos e sofridos. Antigamente, até o último europeu, as equipes sofriam mais do que faziam, né? Será que essa estratégia ela é realmente eficiente, né? Colocar um jogador de linha como quinto goleiro, como quinto jogador, ou colocar o goleiro avançado para jogar, né? Numa situação de recuperação de resultado. Então, mas eles citam principalmente um fator que é o que justifica a importância de ter um treinador de goleiros, né? De ter um trabalho coordenado entre treinador e comissão, que é a participação do goleiro durante o jogo, né? Eu resumi, depois, caso alguém tenha interesse, eu posso enviar o PDF, ele está disponível no site da UEFA, mas eu tenho ele aqui, ele está em inglês, eu fiz uma tradução e adaptei ali para poder colocar para a gente poder ler, porque é algo interessante, né? Para mim, me orgulha o fato dele citar o nosso goleiro como uma referência, porque ele realmente acabou ao longo dos anos se tornando essa referência por jogar bastante ao longo do jogo, né? Atualmente ele joga eventualmente, mas ainda assim bastante. Então ele participa do jogo intensamente. Existem várias participações que ele tem coordenadas para pegar a defesa desprevenida, para pegar, às vezes, aquele quarteto do adversário que não é o quarteto que marca goleiro-linha. Então, são situações que a gente cria, colocando o goleiro de forma gradativa e eventual no jogo, para poder fazer uso, né? Não só buscar o resultado, mas ou ter a posse, ou fazer mais um gol, né? Não só quando você está à frente ou quando está empatando ou perdendo. Então, em várias situações, ele entra de acordo com a necessidade da equipe. Então, vou dar uma lida aqui só para poder entender o que eu estou querendo dizer. Criando o homem extra no ataque. O torneio, a UEFA Euro, revelou uma clara tendência para a escola de goleiros Higuita, o guardião do Cazaquistão, conhecido como um dos últimos por contribuições para o jogo ofensivo da equipe. E aí, volto a falar para vocês, é uma tradução literal do inglês, pode ser que as interpretações nem sempre sejam as mais verdadeiras, né? Se você fizer a sua leitura lá, você vai entender o contexto. A língua inglesa, às vezes, tem dessas coisas. Contribuições ao jogo ofensivo da equipe e gols era uma raridade no cenário internacional. Essa é a visão do observador Miguel Rodrigo, né, em termos de Europa. Jogo após jogo, uma grande maioria dos goleiros estava pronta para avançar como quinto jogador a qualquer momento. Com mais frequência, o goleiro pode ser visto se movendo em direção à linha lateral para oferecer uma opção extra de passe, um chute durante o jogo posicional, fazer alguns passes sem se aventurar muito no território de oposição e, em seguida, correndo de volta para o gol. Mas os treinadores estão cada vez mais incentivando os goleiros a se tornarem ativos, fora de sua área de meta, e criar momentos de superioridade numérica, sem a necessidade de colocar um jogador de linha como goleiro. Então, isso aí eu acredito que seja dentro de um contexto de que essa é uma observação muito bem feita, muito bem elaborada, ele dá números, enfim, faz explicações, ele passa pelo desempenho de todas as equipes, mas ele tem um capítulo à parte falando dos goleiros. Eu acho que, por si só, já justifica a importância e traz aí uma leitura que pode ser interessante para todos nós na questão da participação do goleiro, né, durante o jogo.
Pode passar. E aí, adentrando os aspectos que a gente vai falar, né, dentro dessa justificativa da importância de se falar sobre o treinamento de goleiros, a gente entra nessa questão envolvendo os aspectos culturais, né, que é algo pertinente e importante quando a gente vai trabalhar no exterior. Isso aí a gente pode falar até quando a gente sai por exemplo, do sul para o nordeste do Brasil, do sudeste para o sul, enfim, quando a gente muda de região no Brasil, já há uma diferença clara em relação a aspectos culturais, né, que dirá quando você sai do Brasil, né? O mercado, principalmente na Ásia, ele é muito aquecido para os profissionais brasileiros. Na área da preparação de goleiro, cada vez mais, os campeonatos, a gente tem visto na Ásia muitos treinadores de goleiro brasileiros. Se eu não me engano, eu não lembro quantos são, né? O Marquinhos estava lá nos Emirados há um tempo atrás, e agora vocês devem acompanhar. A quantidade de treinadores brasileiros lá é enorme. Então, isso é muito bom para a gente, né? Porque é um sinal claro de que a nossa escola ela tem sido valorizada e a gente tem podido criar oportunidades, né, para a gente, cada um com com seus objetivos de crescer fora do país, né? Quando a gente sai do país, né, muita coisa muda em busca desse sonho dourado, né, de trabalhar no exterior. E os objetivos de cada um são vários, né? Vão desde melhores condições financeiras para a família, até outros fatores, como segurança ou até mesmo o próprio sucesso profissional, né? Mas isso tudo tem sempre um custo, né, que nem sempre é visto. Muitas vezes passa por deixar pais, irmãos, avós, esposa, até mesmo os filhos distantes por longos períodos. Perder datas importantes, às vezes situações de doença, de falecimento. Então, são custos que às vezes a gente não olha para trás ou é muito jovem e não pensa nisso. E realmente isso é o que acontece e é importante que a gente reflita para que a gente talvez não passe por isso, né? Ou passe por isso sabendo que está passando, de forma consciente, preparado, a família, né, sendo resiliente quanto a isso. Mas para muitos de nós, em algum momento, a ficha cai, né? Então, quando a oportunidade surgir, é importante que esteja preparado, né? Não só para a vitória e para a derrota, mas também para esses momentos, né? Por um outro lado, quando a gente chega num país estrangeiro, a gente acaba tendo que aprender rapidamente, não só a língua, né? Mas principalmente contextualizar costumes, história do país e muito mais. Começa pelo fato da gente, muitas vezes, ser um estranho no ninho. Né? O que significava? Talvez em outros países eu não tinha percebido isso, mas lá sim eu percebi o que é ser um imigrante, né? A diferença que é, e quando a gente está fora do Brasil, isso acontece. Nós somos um imigrante. O cara que muitas vezes é taxado por estar ocupando o emprego de uma pessoa, do natural daquele país, né? Nem todos os países vão te valorizar, não valorizar, né? Respeitar dentro desse contexto. Lidamos com essas questões culturais, financeiras e religiosas a todo instante, mas principalmente comportamentais. Muitos países onde a gente chega, onde você chega, já tiveram brasileiros na sua profissão ou de outra nacionalidade. Então, de início, você vai ser sempre medido de acordo com as experiências passadas naquele clube. Isso é tudo natural. Então, é importante, é natural que isso aconteça. É importante saber administrar, aprender sobre eles e sua cultura, né? Isso é essencial para que você consiga, pelo menos, ter um bom ambiente de trabalho, né? Respeitar. Quando eu saí pela primeira vez em 2014, era tudo novo, né? Eu falava um pouquinho de inglês, cheguei num país que praticamente ali, naquela época, ninguém falava muito inglês, então tinha muitos brasileiros na equipe, como tem até hoje, então você acaba retardando o início do aprendizado da língua local, mas ela acontece, né? E isso é fundamental para que você consiga se inteirar, né? Participar dos costumes, entender o que é importante para eles, né? A questão religiosa, quando a gente fala de Ásia, especialmente, é muito forte. Países como Kuwait, como Emirados, o próprio Cazaquistão, são países que são, em sua maioria, muçulmanos. Então, é importante entender que existe um outro lado, né? Quando a gente está aí no Brasil, né? Na época tinha a brincadeira do homem-bomba, disso, daquilo, e não é bem assim, né? Então, é importante que a gente consiga entender, respeitar isso, porque da mesma forma, e eu vivenciei isso no Kuwait, eles também têm curiosidade, né, de saber como é para a gente essa questão da religião, né, do respeito. Então, tudo isso aí vai participar dentro dos aspectos comportamentais e você saber lidar, né?
Quem daí já trabalhou em países muçulmanos sabe, né? Às vezes o atleta está jogando e ele sai para rezar, você vai procurar, cadê o fulano, cadê o ciclano? Tá rezando. Então, a gente aprende a entender isso, né? Aprende a ser mais flexível. Você sai, às vezes, de um ambiente de um nível de profissionalismo altíssimo e aí você tem que conviver com isso, saber entender. Isso tudo só tem a agregar, né? Então, nessas experiências, que foi no Cazaquistão, foi no Kuwait, foram muito valiosas nesses aspectos, né? E aí, já nos Estados Unidos, quando eu falei com você, como eu falei com vocês, você entende um pouco dessa questão do imigrante, né? Como o americano vê você. Eu não tive experiência de um preconceito, mas é tudo bem compreensivo nesse aspecto, né? Que você precisa entender isso, né? Você está lá pelo chamado sonho americano, pelo sucesso, fazer dinheiro, mas você sabe que a todo instante você vai ser, enquanto você ainda estiver lutando ali financeiramente abaixo, você vai precisar lutar contra outras barreiras também. Então, basicamente, são experiências que você precisa refletir e só agregar dentro de você mesmo, né, para que você possa vencer dentro desses aspectos. Aqui no Cazaquistão, nessa volta, né, já com um conhecimento mais amplo da língua, eu consegui entender um pouquinho também como é que é a relação treinador-atleta, né, com os jogadores, né? A gente, o pessoal talvez aí, não sei se hoje em dia acontece muito, mas o pessoal mais antigo aí, na época das Olimpíadas, era comum a gente ver os treinadores russos gritando com as atletas do voleibol, né, aos berros com as meninas, e elas continuavam ali e ganhavam jogos mesmo assim, e tinha esse questionamento, será que uma atleta brasileira ia, né, reagir àquele comportamento do treinador, como é que ela ia reagir? E a gente chega aqui e entende que isso é normal, né? E você tenta fazer uma lida diferente e é um processo, porque o próprio atleta, de alguma forma, não responde a um comportamento mais reflexivo que você oferece para ele, né? Questionando, oferecendo a possibilidade de ouvir a opinião dele sobre alguma coisa. E então você tem que saber lidar com isso, saber se absorver aquele tipo de comportamento vai ser interessante para você ou não, para você como treinador, né? Naquele momento, naquele contexto, naquela situação, né? Então, eu aprendi a entender isso, talvez não aceitar, mas em algum momento, se eu precisar ser um pouquinho mais rigoroso, não do nível deles, mas um pouquinho mais rigoroso, talvez eu sou também, para que eles possam me entender o que eu estou querendo. Quando você conversa, fala, explica e desenha, rabisca, né? Enfim, e a coisa não acontece, você tem que tentar buscar formas de atingir, né? Atingir ali dentro da cabeça dele o local onde ele vai absorver realmente aquela informação. Por isso, esses fatores, como citei para vocês, são fundamentais dentro da minha experiência, né? Passo para vocês o que eu vivo, o que eu vivi e o que eu vivo. Então, eu acho que é algo que a gente precisa compreender para que a gente possa ter sucesso, né, nesses países. Bom, pode passar, então. Beleza. Então, contextualizamos, falamos um pouquinho dos aspectos culturais. Como eu citei para vocês, os três, basicamente, os três aspectos que a gente, os três tópicos principais que a gente vai falar, eles não têm uma ligação direta dentro da palestra, mas eles estão totalmente conectados, intrinsecamente, porque um está presente no outro a todo instante, né? Então, a gente pula do planejamento como se estivesse pulando 10 capítulos no livro, uma coisa não está ligada com a outra dentro da apresentação? Não, está sim, porque tudo aquilo que a gente falou ali tem que ser colocado em prática quando a gente vai falar sobre planejamento, né? Por exemplo, veja bem, de uma simples primeira sessão de treino ao mês final da temporada, cada momento tem sua importância, né? Não preciso falar, a maioria de vocês tem a experiência aqui para saber disso aí, né? Dentro da temporada são diversos momentos, objetivos, percalços, recálculos de trajetos, isso tudo faz parte do aprendizado, né? E o que vai fazer a diferença é como você se comporta, né? E quando a gente fala de comportamento, toda aquela bagagem cultural, religiosa e todos os aspectos que a gente citou anterior, eles são colocados ali, né? Até de forma automática, né?
Você aprendeu, guardou a informação no seu cérebro, na hora de você planejar de um momento para o outro, replanejar, recalcular, aquilo tudo tem que ser colocado dentro da sua fala e da sua ação, para que você consiga ter mais sucesso, né, na continuidade. Portanto, muitos fatores internos, externos, como ser para vocês, esses aspectos culturais, vão estar presentes ali no seu dia a dia, e considerar eles é sempre o melhor caminho para tomar as melhores decisões. Dentro desse contexto, eu destaco para vocês aí alguns fatores que eu considero quando a gente tem que planejar aqui o trabalho dos goleiros para desenvolver o ciclo de trabalho. Plano tático da equipe. É importante que o treinador de goleiros entenda qual é o contexto que o treinador principal quer o seu goleiro, né? Utilização dele, organização defensiva, orientação, se ele é um capitão, se ele não é, qual a influência dele na equipe, se ele tem participação, né, em momentos ofensivos da equipe. Então, eu acredito que isso é muito importante no início, para que você monte o seu planejamento todo em cima disso, né? Aqui, por exemplo, como já é de comum, né, conhecimento de todos, os nossos goleiros, o Denis e o Higuita, eles têm uma participação ativa na parte tática da equipe, seja em posicionamentos defensivos, cada um, por exemplo, gosta de uma forma no escanteio, na defesa lateral, e tem que se adequar nas partes tanto defensiva quanto ofensiva às necessidades da equipe. Por isso é importante que a gente tenha consciência como treinador disso, porque invariavelmente treinos irão ocorrer na semana no qual os goleiros irão ser muito solicitados nessa parte, nesse aspecto do jogo. Enquanto em outros, que serão treinos de solicitação alta para os atletas, os goleiros vão simplesmente se ater à parte defensiva, né? E que muitas vezes não dá um esforço, uma percepção de esforço muito alta. Mas isso é assunto para depois. Calendário anual, tempo de treino. Aqui a gente está passando por algumas mudanças, então isso é importante porque há momentos em que equipes e locais que você vai ter mais espaço para fazer os seus treinos, há momentos que não, e aí você tem que pensar na equipe ou pensar nos treinamentos específicos. Então, o calendário anual ele é muito importante para a gente poder, de acordo com os objetivos principais ao longo da temporada e os objetivos secundários, a gente encaixar a quantidade de treinos que a gente vai ter e tentar ver se naquele período de tempo a gente vai conseguir colocar em prática tudo que a gente quer, né? Para atingir, para ele chegar naquele momento do objetivo, estando nos seus melhores níveis de potência, de velocidade, de reação, né? Na ponta dos cascos, como a gente fala. E sempre respeitando os princípios científicos do treinamento esportivo, é algo que é importante para nós, como treinadores, para que não aconteçam sobrecargas desnecessárias, né? E a gente perca o atleta num momento importante. O último item que eu cito, periodização modelo, é algo que, para mim, se torna mais confortável porque eu estou fazendo duas funções, como eu falei para vocês atualmente. Então, eu sei o momento de botar e de tirar, né? Pelo menos acho que sei. Acho que sei o momento certo de colocar, de treinar com a equipe e de treinar separado. Então, isso se torna mais fácil. Mas num ambiente normal, e aí sim o ambiente ideal, no qual a gente tem preparador físico ou um fisiologista, além do treinador de goleiros, é importante essa conversa constante para que o monitoramento da carga, o trabalho que é feito com o treinador, se é uma equipe que usa muito o goleiro, por exemplo, para o jogo, de forma participativa a todo instante no jogo da equipe, ele possa, não, como falei para vocês, não ter uma carga semanal muito diferente dos atletas, né? Você poder atacar os dias certos para que ele atinja aquela carga pré-estabelecida. Então, eu acho que todo o monitoramento da carga ele é algo muito importante para o goleiro também. Quando o goleiro é muito jovem, né, se torna fácil porque as lesões são poucas, ele está participando, mas quando o goleiro vai chegando ali a partir dos 32, 33, isso aí se torna muito sensível, né? Então, isso é algo que a gente tem que considerar bastante e ter uma conexão muito boa com o setor de fisiologia do clube, de preparação física, o próprio treinador, para que a gente possa fazer o melhor, né? Pode passar aí, então, Arthur.
Bom, aqui esse slide eu coloquei como uma exemplificação. Aqui é como se fosse a nossa bandeira de início de temporada. Quando o calendário sai, a gente começa a falar de preparação, né? A gente tem as datas específicas aqui para o nosso clube, são as datas do Campeonato Europeu, da UEFA Champions League, né? Então, para a gente sempre entra no round principal, antes do preliminar. Então, a gente sabe que ali em outubro, como é o caso agora, né? Semana que vem eu saio do Azerbaijão aqui para a Bélgica para jogar essa fase. É o momento mais importante, né? É o momento em que tem que estar todo mundo inteiro e aconteça o que acontecia antes, tem que estar todo mundo na quadra agora, porque para o clube, né, de acordo com o nível do campeonato aqui, é fundamental que a gente esteja na melhor forma nesses momentos, né? E aí entram todos os percalços, né? Como no Brasil, alguns de vocês sofrem aí, essas dificuldades são campeonatos locais, enfim, a seleção brasileira. Então, a gente aqui tem, né, a seleção do Cazaquistão que carrega metade do nosso time. Então, sempre um desafio muito grande para poder controlar isso tudo. E aí, quanto melhor planejado tiver, melhor, né? Então, se a gente conseguir, nem que seja de 6, aqui no nosso caso, né? A gente faz um plano até outubro, depois de outubro a novembro para outra fase, tudo correndo bem, se Deus quiser, e depois de novembro em diante, de acordo com os resultados, né? Caso a gente classifique para o Final Four lá em abril, no final da temporada, começo de maio, a gente tem um outro planejamento pela frente, mas de uma forma geral, o calendário ele é a nossa bandeira que inicia. Ali a gente começa a estipular objetivos secundários, momentos que a gente vai ter para treinar, vai ter para trabalhar, e aí, dentro disso daí, eu condenso, né, os meus treinamentos na preparação de goleiros, porque eu tenho, né, assim, já ao longo dos anos, são 22 anos, quase 23, quase 22, trabalhando na preparação de goleiros, e todos vocês que estão há mais tempo sabem que, com o tempo, a gente vai criando, né, o nosso livro de trabalho, o nosso caminho que a gente segue do início ao fim. E há vezes que o trabalho você não tem muito tempo para uma competição muito importante na temporada, e aí você tem que condensar aquilo tudo, como já aconteceu. Ano passado, por exemplo, foi né? A gente começou a temporada com a Copa do Mundo aqui, algo que nunca tinha acontecido. Então, eu tive que condensar tudo em um mês na preparação física e de goleiros. Então, imagina como uma dificuldade que foi, né? Em outros locais, principalmente como o Brasil, os atletas estavam em meio de temporada para o continente europeu e Ásia não, mas europeu, na sua maioria, estava começando a temporada, né? Então, foi um desafio. Pode passar aí. Beleza. E aí, dentro do contexto do calendário, eu divido o meu trabalho, né? Só para a gente exemplificar de uma forma bem simples aí, como é de praxe de todos, dessa forma. A gente inicia com as avaliações, com os testes físicos e trabalha em cima de condicionamento físico, especialmente, né? O volume do trabalho para os goleiros é alto, eles participam de boa parte, principalmente na primeira semana, dos trabalhos com os atletas de linha, para a gente poder ter um momento de um cuidado muito especial, né, que é o início do trabalho. Muitas vezes eles estão parados por muito tempo, então é o momento da gente estar trabalhando bem justinho ali com a preparação física, para gradativamente, já talvez no final da primeira semana, já começar a iniciar trabalhos técnicos, né? E a partir dali, já chegando no nível de condicionamento físico e técnico bem aceitável, já entra com uma preparação com aspectos mais táticos, né? Eu não vou entrar na seara de metodologia de treinamento, né? Mas já falei algumas vezes aí, e muitos de vocês acredito que corroboram com isso. Cada um tem uma linha, né? Logicamente, de trabalho. Eu gosto muito de mesclar o trabalho analítico com analítico situacional e com situações de jogo e com um trabalho sistêmico junto com o treinador. Então, a gente tenta abordar de várias formas, e é mais importante, né? É o que faz o goleiro se sentir bem, né? Eu conheço o Higuita de 3 passagens, 2007, 2014 e agora 2018. Então, eu sei que ele se sente confortável com isso, da mesma forma que ele é muito aberto a novas ideias. Então, isso aí é o que me deixa bem tranquilo para trabalhar. E aí, dessa forma, a gente vai criando um tijolinho a tijolinho, até a gente chegar no momento pré-competição, onde a gente
foca bastante no processo de tomada de decisão, né, no aspecto emocional, mental, e durante o período competitivo, quando começam as principais competições, basicamente são as manutenções técnicas, né, que se não há nada muito grave para corrigir, manter a parte técnica e física de uma forma geral, ou os específicos corretivos, né, para situações específicas que ocorrem no jogo, falhas, situações... geralmente é numa saída, né, de gol, uma bola alta, ou um contra um, né, situações para temporizar, fazer um movimento técnico específico em determinada posição da quadra. E a análise contínua da performance, né, que a gente vai falar um pouquinho depois ali, a utilização das tecnologias para fazer isso, né? Hoje em dia temos aí uma série de tecnologias, né, série de programas, Video Observer e companhia, que podem, né, que nos ajudam. Então, isso é algo que eu valorizo muito, sempre gostei e coloco em prática da minha forma aqui, do meu jeito de fazer, funciona para mim, né? Então, penso que seja interessante. Aí, a partir de agora, eu vou mostrar um pouquinho alguns treinamentos que a gente colocou na pré-temporada. Eu tenho uma forma de pensar, né? O treinamento de goleiros, principalmente no começo, né? A gente tem que seguir uma linha, como é que eu posso dizer? Paralelo, né? A parte física com a parte técnica já desde o primeiro dia, né? Tá bom, primeiro dia não, no segundo dia. No primeiro dia é meramente físico mesmo. O cara tem que correr, participar de circuito físico, e depois os testes físicos, e depois sim a gente começa a trabalhar, né, a parte física de várias formas, né? E não vai fugir muito do que vocês estão habituados a fazer, mas eu tenho uma leitura, né, que eu desenvolvi ao longo do tempo, não sei dizer de onde que talvez seja dessas diversas experiências que eu tive, especialmente do Fred e do Antônio Bezerra, que foram ali os meus mentores no começo, né, quando eu trabalhei com o Fred, conheci o Antônio, né, fui treinado por Antônio um pouquinho também no meu último ano de juvenil, então tivemos sempre uma amizade muito legal. Então, são caras que fizeram toda a base do que eu aprendi, né? Então, confesso que eu não sei dizer de onde, mas eles têm uma participação muito boa. Vamos lá, então, para o primeiro vídeo. Esse aí não era só uma exemplificação ali do teste físico, pode passar, que estava só ilustrando a apresentação desse slide. Não ficou legal aí não, né? Deve ter culpa do PowerPoint, mas não tem problema não. Segue em frente para o próximo. Então, aí um treininho em circuito para os goleiros. É um trabalho que a gente costuma fazer e é bem convencional, pode tocar. O objetivo aí é basicamente o que a gente sabe, né? Trabalho de volume, de resistência, adicionando os fundamentos técnicos, né? Eu gosto sempre de explicar os trabalhos bastante. Vocês já vão observar de cara aí que a gente utiliza bastante o tablet ali para exercícios que envolvam desenvolvimento cognitivo, neuromotor, vai ser um dos últimos temas hoje. Então, sempre a partir desse ano, adicionei sempre uma estação que vai oferecer esse tipo de estímulo. Esse tipo de estímulo, geralmente, eu coloco para trabalhos de velocidade, né, de explosão, mas, nesse caso aí, ele tem uma leitura de um trabalho mais de resistência, né? Resistência muscular localizada. Então, a gente vai estar sempre fazendo em cima disso. Bastante agilidade, né? Fundamental nesse momento, trabalhar o corpo todo, com exercícios que o goleiro precisa de tudo, né? Especialmente do core, do abdômen, que é onde começa o movimento. Então, todo tipo de trabalho que a gente puder oferecer para eles, né? Às vezes, no circuito, a primeira passagem é sempre ali pegada, punho, enfim, como vocês quiserem chamar, e a base, né? E depois, no segundo momento, numa segunda passagem, a gente já implementa já as técnicas de defesa, especialmente rasteiras, para ter menos impacto de explosão, né? Em bolas altas. Pode passar. O vídeo os vídeos eles estão alguns vão ficar um pouco maiores, outros nem tanto, então por isso eu estou pedindo para passar, porque dentro dos vídeos depois eu posso oferecer para vocês os vídeos se vocês quiserem, não há problema. Tá repetindo o vídeo aí, eu acho. É só tocar isso, ponto, para o próximo. Porque
pode ser que a questão do tempo, né, a gente precise controlar, então, por isso, talvez alguns vídeos a gente não vai passar inteiro, mas ali ele foi mostrando todos as estações, né, do exercício técnico. Aqui é um trabalho que eu gosto de fazer todo início, né, eu chamo de toque nos ângulos, que tem uma leitura focada para tomada para noção espacial, né, lateralidade. Lateralidade não se treina, né, mas a gente estimula para a gente poder fazer com que o atleta se sinta cada vez mais confortável dentro do gol, né? Ele está no momento ali do segundo treino específico da temporada, muito tempo sem treinar, então ele faz exercícios que ele tem que tocar nos ângulos. No primeiro momento ele pode olhar, depois ele já não pode mais olhar para ele poder medir o tamanho da passada dele, para um lado, para o outro, sair na diagonal, voltar para defender uma bola sem olhar para trás, né? De forma que isso é algo que eu tenho um exemplo de uma vez o meu goleiro tomou um gol numa dessa, ele estava adiantado, voltou, aí numa olhadinha que ele deu para trás para ver onde ele estava, quando ele viu, o cara já estava perto, ele teve que sair de novo do gol e saiu atrasado. Então, eu gosto de fazer esses tipos de trabalho no início da temporada, foco muito os primeiros exercícios em noção espacial, né? Lateralidade, percepção, né, de movimentação dele saindo e voltando para dentro do gol. A velocidade de execução vai de acordo com o momento ali que a gente tem. Se a gente tiver alguma competição, mesmo que uma competição secundária, espera um pouquinho, não toca não, mesmo que uma competição secundária já imediatamente, dali algumas semanas, aí a gente já implementa uma bola de velocidade de reação, mesmo ele não estando totalmente pronto ainda nos seus níveis de velocidade, de explosão, mas a gente coloca, né? Eu costumo colocar. Mas se a gente tem tempo, a gente vai fazendo ali o trabalho com um volume maior de repetições e podendo aproveitar mais no aspecto físico, né, para ganho. Pronto, pode ir. Dentro desse contexto, eu gosto de trabalhar os rolamentos, né? É algo que, às vezes, a gente pega um goleiro ou outro que nunca fez, não está acostumado, então o Léo faz, o Iguita ele faz com muita facilidade, porque ele já está acostumado, mas nem sempre estão, e aí é que entra o barato do trabalho, porque às vezes o atleta não consegue fazer o rolamento, sente uma dificuldade, e quando ele levanta, ele tem que imediatamente se reorganizar fisicamente, né? E em termos de posicionamento, para executar uma técnica de defesa, né, na sequência. Então, eu proponho esse tipo de trabalho, às vezes 1, 2 rolamentos seguidos, e faz uma defesa, sai no 1 para 1. Aquela bola ali, por exemplo, do final, o atleta que está lá na diagonal, ele recebe a bola, ele pode ou conduzir, como aconteceu ali comigo, ou chutar, ou finalizar direto para o gol e ter uma dificuldade. Então, o goleiro, na segunda bola, ele pode, lá, como acontece, ele pode ou imediatamente fazer uma segunda defesa, ou ele tem que se manter em pé, com o abdômen bem trabalhando bastante ali para manter ele em pé, posicionado, para poder atacar o atleta que, em vez de chutar, foi na direção dele. Pode passar, então, aí uma continuação, esse treino é uma continuação do outro. A gente faz o rolamento frontal, um treino de rolamento lateral, que também cria essa dificuldade, ele rola para cá, rola para lá, levanta, faz uma defesa, volta, sai do gol. Então, eu crio uma série de deslocamentos, que são deslocamentos que ele vai usar no jogo. A gente está em início de temporada, então são situações que são bem aceitas, né? Porque tem um nível de agilidade, de exigência física, bem de acordo com o momento da temporada. Bom, ainda bem que vocês estão vendo pelo Arthur aí, porque para mim aqui, a minha internet não ajuda muito esses vídeos. Eu acho que se eu estivesse passando a apresentação, ia ser um pouco difícil para vocês poderem ter uma boa visualização. Mas eu espero que vocês estejam vendo bem aí os vídeos. Então, aí a gente oferece uma série de situações. A gente sabe que eu penso assim, o treino de goleiro, né? Tem objetivos principais e objetivos secundários, né? Para eles aí, o objetivo principal é posicionar o corpo depois da dificuldade que eu ofereci inicial, do rolamento para cá, para lá, e a continuação, algumas bolas de segundo pau, bolas desviadas, são só objetivos secundários, ainda não é o objetivo principal, é algo só para incrementar, dar continuidade ao treinamento, mas eu sempre levo isso em consideração. Eu tenho um objetivo principal e a continuação é aquilo ali. Dentro desse contexto, eu faço ali 3, 4 sessões de treinos com esses trabalhos de rolamentos,
gira para cá, gira para lá, gira sobre o próprio eixo, para criar uma dificuldade realmente para ele, e ele retomar, né, a sua consciência corporal, o seu posicionamento em relação ao gol. Então, eu acho que é algo que é interessante de fazer no começo. E aí, a partir daí, eu entro com meus objetivos em bolas de saída de gol, né? Saída 1 para 1, trabalho elas de diversas formas, os treinos que eu mais gosto de fazer, porque a gente trabalha amplitude de movimento, trabalha a visão do jogador, trabalha a situação de fazer 2 movimentos em sequência, aquelas bolas de rebote, pode tocar. Então, eu trouxe 2 treinos aí só, de muitos que a gente faz nessa sequência aí. Aí, por exemplo, tem uma bola de segundo pau, que é só uma bola para exemplificar. Ele tem que fazer ali a primeira defesa, a segunda defesa. Quando ele sai, são batidas 2 bolas. A gente trabalha com a amplitude do movimento. Então, eu ofereço para ele a possibilidade de sair num espacate frontal, de abrir uma base e de estar olhando para as bolas o tempo inteiro, porque ele vai ter 2 bolas para defender. Isso aí é uma situação totalmente analítica, isso não vai acontecer no jogo. Mas eu gosto de fazer isso porque vai dando uma consciência corporal melhor para ele na saída 1 contra 1, né? Em situações, às vezes, que, por exemplo, uma situação saiu, está pertinho e o cara tenta achar um passe, né? Longe do alcance dele. E ele precisa alcançar a bola e evitar esse passe, porque se esse passe acontecer, ele já está fora do gol. Então, eu gosto desse trabalho de amplitude de movimento, especialmente nas bolas diagonais, né? A bola frontal é um pouco mais difícil, porque o ângulo é maior. Uma variação desse trabalho que a gente não tem aí é colocar bolas de 2 cores e, ao invés de chutar as 2, chutar uma só. 2 batedores correm, uma é chutada e ele tem que falar a cor da bola. Então, é algo bem legal também, que eu gosto de fazer. O contexto desse objetivo principal ele pode ser mudado, né? Vocês podem observar aí que tem uma bola de segundo pau, que tem um toque no ângulo e uma primeira defesa, mas as variações são infinitas, né? O meu objetivo é quando ele sai, na última bola. Ali está o objetivo do trabalho. Pode tocar, Arthur? Acho que pulou um trabalho, não pulou não? Volta aí. A não ser que eu tenha esse aí antes desse. Então acho que aconteceu um problema aí, mas tudo bem. Tinha mais um treino, talvez tenha tido uma perda aí no meio do caminho. Mais um treino de saída. Eram 2 treinos de saída. Bom, aí dentro do contexto das saídas, logicamente, a gente não pode deixar passar, são os processos de tomada de decisão, né? Situações de jogo. Aí quase que um analítico situacional, né? Há uma iniciação de jogada de um lado da quadra, o goleiro está lá dentro do gol, executando uma tração, executando uma flexão, algum exercício que eu dou o start quando o goleiro do lado de cá vai lançar a bola, eu dou o start para ele levantar, de forma que ele não fique confortável para poder ver o que está acontecendo. E aí, quando essa bola é lançada, ele tem que tomar a decisão, sai, antecipa ou fica na área e espera o domínio para poder executar a defesa. Então, são situações que acabaram até ocorrendo, acabamos sofrendo alguns gols no início da temporada em situações assim. Nosso goleiro, terceiro goleiro, não os principais, mas o terceiro goleiro tomou ali 2 gols seguidos e no mesmo jogo, numa saída, e aí a gente depois fez esse trabalho para poder atacar esse problema e tentar corrigir, pelo menos criar situações que ele possa executar esse tipo de fundamento, esse tipo de situação. Ela acontece nos treinos, mas nem sempre a gente consegue que ela aconteça com o volume que a gente deseja, né? Para que várias situações ocorram e a gente possa debater. É um trabalho simples, mas quando a gente tem a quadra toda, a partir daí criam-se situações. Na continuação desse trabalho, a gente fez um trabalho no qual o pivô recebe a bola e ele ataca o pivô. E aí ele ou fica para o chute ou leva em consideração o outro atleta que está passando do outro lado na mesma linha dele, pode tocar esse também. Espera aí, professor, tá dando uma... Não estou conseguindo... Deixa eu ver. Não está rodando aqui. Espera aí. Não está rodando. Deixa eu ver se o... não está rodando esse ali. Não tá Beleza. Rodando. Você quer tentar experimentar que eu passe aqui ou você acha que não vai dar? Você que não está rodando, porque os outros estavam rodando, né?
Né? Pode ter sido alguma coisa no envio aí. Deixa eu botar no... Ó, porque o outro tá rodando, entendeu? Sim, sim. É esse ali mesmo que não... Vamos tentar de novo. Não tá rodando. Pô, você que sabe, podemos tocar ou... Enfim. Beleza, seguimos. O outro ali, então, cria uma situação de tomada de decisão, saída 1 para 1, 2 contra 1, o goleiro atacando o giro do pivô. Então, são situações que a gente vai dentro de um contexto de uma progressão, né? Só para explicar como é que é o objetivo do treino. Nesse exercício aí, basicamente, que não está funcionando, ele faz a tração por 6 segundos, solta, jogar uma bola por cima, ele tem que fazer uma bola de retorno, ele dá o tapa por cima do gol e depois prontamente se posiciona, o atleta que está lá no fundo no gol sai, ele é o pivô, né? E o goleiro está preparado para 2 atletas contra ele, né? Então, o pivô pode ou girar ou dar o passe, e aí ele tem que organizar o posicionamento dele para ou atacar ou estar na linha do último homem para poder não ser pego com o passe de um atleta atrás dele, né? Então, são situações que muitas vezes ocorrem no jogo e a gente tenta criar situações para que a tomada de decisão dele seja mais acertada, né? Elas vão acontecer no treino da equipe, muitas vezes a gente não vai conseguir corrigir ali na hora, mas quando a gente faz o nosso treino, com repetição, com volume, a gente consegue, e as variações dessa situação, a gente consegue dar as orientações ali, né? E aí, quando ela acontecer algo semelhante na hora do jogo, a gente confronta as ideias. Então, a ideia do processo, dessa progressão, né, de um trabalho bem analítico para uma progressão a um trabalho que envolve já mais o processo de tomada de decisão, né, com situações realmente que podem vir a acontecer no jogo. Esse é um grande desafio, né, criar um caminho em cima desses tipos de metodologia, né, tanto analítica quanto sistêmica. Beleza, então, basicamente, assim, o início da nossa pré-temporada aqui, os primeiros mês e meio, foi em cima desses treinos, né? Eu separei alguns treinos para exemplificar, entre esses daí aconteceram mais alguns outros, então a gente conseguiu fazer um volume de treinos bem bacana esse ano, né? Pela primeira vez ficamos o primeiro mês inteiro sem nenhuma viagem, aqui se viaja toda hora, e me ajudou, né? Me ajudou nesse aspecto, porque estando em casa a gente consegue treinar mais, né? Só tivemos o percalço da lesão na coluna do nosso goleiro Iguita, né? O que atrapalhou, né? O goleiro principal, na verdade, ele se apresentou já com esse problema, ainda conseguiu fazer a pré-temporada as primeiras 2 semanas e depois ele precisou parar e ficou um mês parado, está voltando agora praticamente há 3 semanas, então quebrou um pouco do trabalho que estava sendo feito, mas a gente está recuperando já o tempo perdido e essa é a linha que eu penso, né? A partir daí já entram trabalhos, né, de tomada de decisão, velocidade de reação, bolas rápidas, né, bolas desviadas, todo tipo de situação que eu possa estimular o máximo possível a velocidade de reação deles, né, criando às vezes situações bem analíticas, né, usando materiais externos para que possa o aspecto da criatividade, da motivação do atleta também possa estar presente, né? Então, dentro da minha linha de trabalho, eu vou seguindo dessa forma para que no momento da competição principal, próximo, né, a semana próxima ali, esteja só basicamente nesses trabalhos de reação e correção de situações que ocorrem, né, em jogos ou nos treinos propriamente pré-competição mais importante. Beleza, vamos seguir para a última temática, então. Aqui a gente tem mais 3 videozinhos para mostrar, que a gente vai falar um pouquinho de tecnologia e algo que eu tenho feito bastante, né? Alguns de vocês me seguem aí devem ver que está sempre ali tem um iPad, um telefone presente, porque é algo que eles gostam, que tem me dado resultados, eu tenho sentido eles mais decididos, né? Mais firmes nas decisões deles, e eu acredito muito porque tem um pouco de ciência por trás, então eu acho que quando tem ciência por trás, é algo que tem a agregar, né? E a gente da preparação de goleiro acaba sendo muito batalhador, porque quase tudo que vem em termos de estudo científico, disso, daquilo, é na preparação física, para o futsal, para outros esportes. Então, a gente está sempre num processo teórico e empírico muito grande no futsal. E quando a gente vê que alguns esportes coletivos, principalmente coletivos
como basquetebol, voleibol, esportes de quadra, né, como nós, atingem objetivos dentro desses, atingem resultados com novas descobertas, eu acredito que seja algo que pode agregar para a gente, né? E a tecnologia ela é um fator que está cada vez mais presente, né, na nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida cotidiana, seja no esporte, no comércio, na saúde. Desde o auge da pandemia, né, pudemos presenciar uma evolução bem grande das tecnologias utilizadas. Eu lembro que tivemos, na época, né, pudemos ver iniciativas que deram suporte para os comércios locais, meios tecnológicos que facilitaram diversos processos, né, na nossa vida cotidiana, o advento daquelas lives de Instagram, né, vocês lembram, todos nós aí, né, participamos ou assistimos, então, isso tudo, muitas eram tecnologias que já existiam, foram aprimoradas e a gente começou a colocar em prática. E eu me recordo que nessa época mesmo eu consegui ter contato com alguns desses aplicativos que hoje eu uso bastante, né? E eles continuam em constante evolução. Eu me recordo que lá em 2019 eu fui na palestra lá de Brasília, lá no Congresso, e vendiam os LEDs já existiam, mas eram muito caros, né? Hoje em dia eles ainda são, sim, precisa de um investimento neles, mas eles já têm várias empresas que fazem, né? E hoje em dia temos aí agora aplicativos que substituem eles, que são gratuitos e que vão oferecer algo semelhante. Os próprios LEDs estão evoluindo para LEDs com imagens, né, com direcionamentos. Então, existe uma série de fatores. Alguns desses aplicativos agregam, por exemplo, esses dias eu lembrei um dos aplicativos que eu uso e que eu falo muito dele, o Switch It On. Ele mostra imagens na tela. A versão paga dele cria imagens na tela semelhante à tela que o Guaíba desenvolveu, né, que o Guaíba utiliza com os goleiros dentro do gol, uma combinação de cores e números. Então, ela é bem interessante, porque ela pode agregar duas ferramentas e tornar o processo mais complexo para o goleiro, e a partir do momento em que ele se tornar afiado naquilo ali, ele só tem a ganhar. Então, eu acho bem legal porque elas continuam em constante evolução, né? Dentro do esporte, a gente tem visto aí outras ferramentas, seja de hardware ou de software, que têm auxiliado, né? Atuando como facilitador e até mesmo mediador. Eu consigo hoje, por exemplo, montar um treino e mandar para um atleta, ele baixa o aplicativo e ele consegue colocar em prática. Lógico que sempre a presença do treinador para as correções, né, para a intensidade do trabalho, ela é algo inalienável, mas dentro de um contexto em que isso não é possível, às vezes por conta de uma distância, eu acho que realmente pode ter um valor. E, bom, dentro do contexto das tecnologias no esporte, qual seria a validade delas, né? Por que elas seriam interessantes? E aí eu vou abordar 5 temas de uma forma mais rápida para mostrar que ela tem utilização em várias áreas, né? E a gente já a utiliza há muitos anos, né? E elas vêm constantemente evoluindo. Desenvolvimento neuromotor é algo que eu vou falar um pouco mais ali na frente e vou mostrar alguns treinos. Análise estatística do desempenho, análise em vídeo do desempenho, a planificação e o controle de cargas, o monitoramento, né? Que é aí junto com o desenvolvimento neuromotor, para mim são as duas que estão com um desenvolvimento e uma evolução muito rápida e muito interessante, cada vez se tornando mais interessante e mais acessível para o futsal, né? A gente sabe que ainda tem muitas questões tecnológicas que são bem, como é que eu posso dizer, bem caras, né? Mas que elas realmente podem, em algum momento, oferecer algo para a gente. Pode passar, então. Bom, rapidamente aqui, planificação, mais monitoramento e desempenho da carga. Busca por razões que uma equipe, um atleta especificamente, não desempenha o seu papel numa competição tem sido motivo de grande investigação sempre, né? Tanto dos treinadores quanto dos membros de comissão técnica. Então, para a gente conseguir obter resultados, a gente tem que tentar se certificar da melhor forma possível, né? O Excel e o PowerPoint sempre existiram, né? Mas eles hoje estão na ponta do lápis aqui no celular. A gente consegue atualmente no celular
ter um controle, né? Eu, por exemplo, quando eu não estou com o meu computador na mão, preciso acessar algum dado, acessar algum treinamento, alguma coisa, eu acesso um aplicativo ou outro que tem ali de monitoramento já no celular, né? Coisa que antigamente não existia. Então, hoje em dia está se tornando muito mais fácil, né? A utilização das tecnologias que a gente já tinha, né? Os dashboards para monitoramento de carga, com ferramentas bastante intuitivas, os chamados wearables, né, que hoje em dia, né, até anel, né, já foi desenvolvido, a gente tinha a cinta, agora tem o anel, e várias outras que estão sendo desenvolvidas, né, umazinha que é colocada na caneleira pela Oliver da Espanha, e cada uma com as suas métricas e métricas interessantes. Então, de acordo com a necessidade de cada um e das possibilidades de cada um, cada vez mais para monitoramento do desempenho e da carga, seja dos atletas de linha, mas não só deles, e dos goleiros também, elas estão presentes. E cito sempre, apesar de eu hoje ter um ambiente aqui no qual eu trabalho com a preparação física também, e aí com isso não me permite, por falta de tempo, utilizar, eu indico sempre o aplicativo Sou Goleiro. O Fred pode falar melhor, do professor Antônio Bezerra, é talvez o primeiro aí, né, especificamente para goleiros de futsal, então ele é algo bastante interessante. Eu super indico que vocês baixem o aplicativo, acessem o site e se interem de como ele funciona, porque ele consegue dar um monitoramento de todo o ambiente, de todo o contexto relacionado ao treinamento de goleiros, e você pode fazer algo realmente bem profissional e que vai te ajudar muito, né, que vai agregar muito valor ao seu trabalho. Pode passar, então. Bom, aí entra a análise de vídeo e a análise estatística, né? Hoje em dia, dá mais um toque, acho que vai aparecer uma imagem aí no meio. Hoje em dia, a gente consegue fazer as duas ao mesmo tempo, né? Vários aplicativos, até portáteis, que fazem... Você cria e personaliza. Já há alguns anos existe o Video Observer, há bastante tempo, e outras que estão agora começando a aparecer com mais frequência, ajudam demais no desenvolvimento e na evolução, né? Na avaliação do desempenho. Eu gosto muito do trabalho estatístico, né? Algo que eu faço com frequência, já desde o início da minha carreira. Eu sempre conto que lá atrás, em 2001, o Harrison trouxe para mim uma planilha que ele utilizou no Playas de Castellón, e foi a minha primeira ali que me estimulou a fazer algo, né, que foi interessante, né? E aí, dessa forma, com o tempo, eu fui evoluindo, fui desenvolvendo ela, e a utilização dela me traz dados, os goleiros já conhecem, então, quando eu consigo estimular a utilização dela para eles e eles entenderem para que ela serve, os resultados são bons, né? Eu sempre falo com eles, olha, o seu percentual de aproveitamento pode ser 99, né? E você ter perdido naquele 1%, ter tomado um gol e ter perdido de 1-0, mas isso aí não vai acontecer sempre. Então, ela está aí para ajudar, para agregar. Quanto menos erra, mais chance de sucesso você tem, né? É uma conta simples. Então, eu utilizo ela coletando dados nos jogos, individualizo o desempenho deles, né? Faço em cada fundamento treinado, também faço o coletivo dos goleiros no jogo. O desenvolvimento do interesse do goleiro é algo que tem que ser feito ao longo da temporada. Faço um aproveitamento médio e acumulado ao longo de determinados períodos, 3 meses, uma competição específica. E aí apresento esses relatórios, tanto para os goleiros quanto para a equipe técnica. Há informações que são muito interessantes para o treinador também. Então, a análise estatística ela é algo que... e você pode fazê-la de uma forma bem analítica de cada fundamento, ou de situações táticas no jogo, de situações, incursões táticas, né? O aproveitamento dele naquelas situações. Então, ela pode ser feita de diversas formas e ela só tem a agregar. Já na análise por vídeo, né? Eu já de muito tempo uso um aplicativo chamado Coach Eye, que me traz uma análise bem interessante, né? Ele grava o jogo, ou eu importo um vídeo para dentro dele de uma determinada situação, seja de treinamento ou não, e ele faz ele consegue colocar uma câmera lenta com muitos frames por segundo, que me permite visualizar o gesto técnico dele, uma imagem mais fechada, né? Ele é muito usado em esportes individuais para uma análise, e o goleiro, como tem uma lida muito individual, né, no quesito da parte técnica, ela é bem útil, né? Eu consigo rabiscar a tela, fazer ângulo de
flexão, né, de membros dele, e verificar se a postura dele foi correta naquele momento ali. Então, ele é bem interessante, porque ele pode ser usado até no dia a dia, ali no treino. Existem vários aplicativos dentro dessa leitura de análise do gesto técnico, né? Ali até cito, né, aplicativos móveis, melhoria do gesto técnico, treinamento, filmagens para correções individuais. E no jogo, a análise sistêmica, né, do jogo, né, todo o contexto do que é o jogo. Então, a prática do vídeo, ela traz isso tudo. E quando você tem um aplicativo como eu citei, o Video Observer e outros, você consegue agregar tudo de uma vez só, e aí torna, né, o seu trabalho mais fácil ou menos difícil, porque ele sempre necessita tempo, né? A análise de desempenho está muito presente hoje no trabalho do treinador de goleiros. Eu sei bem que muitos de vocês no Brasil fazem ela, então, quanto melhor e quanto mais rápido a tecnologia avança, mais fácil e, né, torna o trabalho, né, mais intuitivo torna o trabalho. Então, ela está aí para isso, para crescer. Pode passar. Bom, aí a gente entra no aspecto do desenvolvimento cognitivo, que é algo que eu gosto bastante de falar, porque ela traz a questão da motivação, da criatividade, mas ela tem que ter um propósito bem definido, né, para a utilização dela, né? Tecnologias como essas duas da esquerda ali, os três, né? O Neural Trainer é uma empresa de LEDs, né? Existem outras como a Blaze também, o HomeCourt e o Switch On são aplicativos que oferecem esse desenvolvimento cognitivo, né? Ele cria conexões neurais no cérebro do atleta com os estímulos visuais e que ele tem que reagir, e faz com que você possa utilizar aquilo ali agregando de alguma forma no seu trabalho, né? Na prática direta do exercício, e torna ele mais decidido, mais intuitivo, com menos pensamento em termos de soluções para aquele problema. Ele consegue solucionar problemas de forma mais rápida, né? Mas isso tudo é importante que tenha disciplina e organização para aplicar, né? Se você vai levar um gadget, um telefone, um tablet para o seu treinamento, onde você vai colocar, ele está com bateria, eu preciso filmar, mas eu tenho que filmar e colocar. Então, ou seja, a disciplina para a utilização dentro da quadra, né, os LEDs também, é algo que você precisa levar em consideração na hora e disciplina, né, na hora de você colocar em prática no seu treinamento. Pode passar? E aqui, de uma forma bem simples, né, como que dá mais um toque que vai aparecer uma roda no meio, como é que funciona no cérebro, né, o processo de tomada de decisão do atleta, né? Ele tem basicamente o estímulo sensorial, que é quando ele recebe a informação através do sistema nervoso do que está acontecendo no jogo, né? Ou do que vai acontecer, né? Que ele está percebendo que vai acontecer, e aí ele acessa dentro do cérebro dele a percepção, né? Que é de acordo com as experiências prévias, motoras e neurais dele, ele determina quais caminhos para solucionar aquele problema. Se você não tiver muitas experiências prévias, ali é que o problema acontece, porque você não vai ter sistema cognitivo rico para poder te dar os melhores caminhos para você tomar aquela decisão. Por outro lado, se você sim tiver o atleta bem trabalhado nesse aspecto, ele avalia, planeja e define qual ação executar. E tudo isso numa fração, num milésimo de segundo, né? O seu cérebro atua e você consegue escolher a execução da ação, que é, se Deus quiser, a ação correta, né, para você utilizar ali naquele momento. Eu gosto de fazer, basicamente, tem 2 aplicativos que eu uso, e eu vou tocar eles 2 aí para vocês. Pode passar, que eu vou falar primeiro de um, depois vou falar de outro. Esses vídeos eles são narrados, mas vou deixar vocês escutarem, porque eles estão bem explicadinhos, tá? Tá com som aí, Arthur? Tá saindo som no vídeo aí, Arthur? Não está saindo não, Luizinho, o som. Não tá? Aqui para mim tá. Peraí. Mas aqui não. Beleza, se deixar sem som eu falo. É porque, na verdade,
esses vídeos, quando eu criei, eu fiz uma narrativa nele ali, explicando com mais detalhes ali a utilização dos aplicativos e por que eu uso eles, né? Mas, enfim, muito do que é falado ali eu já venho falando. E aí, Arthur? Professor, você que sabe, eu posso tirar, compartilhar aqui e colocar de novo, eu acho que... Porque para mim aparece o som, entendeu? Tu que sabe. Beleza. Toca aí, toca aí, toca aí. Posso tirar e colocar de novo, então? Sim, sim. Espera aí, vamos lá. Não precisa, pode deixar sem som, não tem problema não. Agora eu acho que vai, hein? Dá uma olhadinha aí, pessoal. Entre outras possibilidades, eu gosto de utilizar esse aplicativo, o Switch On, que você pode instalar ele no seu tablet, no seu celular, no seu gadget que você pode disponibilizar para a sessão de treino. Você pode encontrar outras formas de estímulos neuromotores para os goleiros, como as luzes de LED, os painéis com luzes ou somente os painéis visuais, onde você pode colocar dentro do gol, pode colocar do lado de fora, em algum local para as orientações visuais. Esse tipo de treinamento mantém o cérebro do atleta constantemente alerta para as direções necessárias no exercício que você propõe. Criando essas conexões neurais, ele obtém um ganho cognitivo na memória, no foco e, finalmente, no seu processo de tomada de decisão, que é muito importante para a evolução do seu jogo pessoal. Um outro fator interessante para esse tipo de treinamento é a motivação. Os goleiros, de certa forma, se acostumam quando o treinador é criativo nas suas sessões e se motivam com isso também, mas sempre dentro de um processo bem dinâmico para a execução dos exercícios. Pode tocar aí. Já toca o próximo direto. Aí é só com complemento do vídeo. Isso aí é a exemplificação prática de como é que funciona a tela do Switch On, né? Ele dá as orientações do corpo. Aí esse aí é um treino de velocidade de reação, tomada de reação simples, né? Então desde o básico, ele é bem interessante. Só para visualizar como é que é a tela. Aí agora eu vou falar um pouquinho do home court e aí a gente conclui. Pode passar para o próximo. Esse aplicativo Home Court é um bom exemplo de como a tecnologia pode agregar valor ao trabalho no esporte. Ele originalmente foi criado com foco no basquetebol, um aplicativo desenvolvido pela Apple e pela NBA, e que ao longo do tempo se demonstrou muito útil para diversos esportes, especialmente para os goleiros, para o treinamento de goleiros. Ele se utiliza da tecnologia de realidade aumentada e a gente propõe para o atleta um tipo de exercício e ele tem que seguir o que aparece na tela e executar. E aí você cria, adapta a realidade do seu goleiro. Como vocês podem ver nesse vídeo, o desenvolvimento cognitivo fica bem claro, é bem interessante, traz uma motivação bacana para o goleiro. Beleza, pode tocar. Certamente ferramentas como essa vieram para ficar, outras... Beleza, pode passar para a próxima, então? Basicamente é isso, né? Com relação à questão das tecnologias, é importante que a gente use sempre com sabedoria, faça delas uma ferramenta, né? Dentre muitas outras que você está constantemente aprimorando, né? Ela não é um fim, mas um caminho para os seus objetivos maiores, né? Os aplicativos dentro da quadra, os programas de monitoramento, de análise de desempenho, de monitoramento de carga, tudo isso tem prós e contras. É importante que a gente agregue aquilo que vai ser um facilitador, né, para o nosso trabalho, não algo que vai só ficar bonito na foto, né? Bom, aí a gente chega na conclusão, pode passar o próximo slide.
Basicamente, a minha ideia era falar sobre esses 3 temas, né? Como eu citei vocês, eles não necessariamente estão seriam os capítulos do livro na sequência, mas eles estão intrinsecamente ligados porque um está presente no outro o tempo todo, né? Os aspectos culturais, os aspectos, o planejamento e a utilização de tecnologias, né, dentro do treinamento, né? O treinamento de goleiro está evoluindo muito rápido, né? Principalmente por causa das necessidades do goleiro de hoje em dia, né? Das equipes. Atualmente você não vê o goleiro como apenas um pegador de bola, né? Mas sim como um jogador multifacetado, conectado com o plano tático da equipe. Muitas vezes é o capitão da equipe, né? Trazer as necessidades do jogo real para as sessões de treinamento, buscar desenvolvimento neuromotor do atleta, planejar, desenvolver, analisar são chaves para a gente alcançar o sucesso. E eu deixo vocês com uma análise, né? Como a gente fala muito sobre instituições, sobre trabalhar no exterior, né? Você trabalha no clube X, no clube Y, no país tal. A gente tem que considerar sempre muitos aspectos que envolvem a própria instituição em si, né? E a sua relação com a instituição. Assim como no universo, essa reflexão foi feita pelo professor mestre Carlos Henrique Carrilho Cruz, em cima das ilustrações e da arte criada pelo holandês Maurits Cornelis Esquer. Eu achei muito interessante e depois quem tiver interesse, eu posso compartilhar a reflexão completa com vocês, mas eu deixei aqui só duas análises em cima dessas fotos, né, dessas artes. Se vocês olharem bem as artes depois, eu posso disponibilizar o PDF, vocês vão ver que elas são bem interessantes. Elas são vistas de várias óticas. Assim como o universo, a realidade de uma instituição pode ser vista sobre ângulos diferentes, o que significa que ela está em movimento. A realidade de uma instituição é produzida por ações, inações, retroações, interações simultâneas. Então, a instituição que a gente trabalha, ela está em constante movimento, em constante alteração, em constante movimento e se moldando, de acordo com os resultados, com o tempo, com as suas ações, né? Como ela vê o mundo, né? Nem tudo é positivo e negativo, né? As coisas se misturam dentro do esporte. Então, né, o positivo e o negativo a gente pode até associar aos resultados, mas a instituição está ali, ela existe, ela vai continuar existindo depois da gente. Então, o que a gente pode deixar dentro da instituição? O que a instituição pode trazer para a nossa vida, para a nossa reflexão, né, interna? Então, eu deixo vocês com essa... Eu sempre gosto de deixar com uma reflexão, porque é algo que isso vai ficar, né? As experiências que a gente tem na vida vão estar sempre agregando na nossa vida pessoal, não só na nossa vida profissional. É isso. Passei um pouquinho do tempo, eu sabia que isso ia acontecer, peço desculpa, mas ainda está em tempo de pegar o jogo da semifinal ainda. Beleza, professor. Acho que Tenho deu. me entendido bem aí, né? Peço desculpa alguma coisa aí, mas foi o melhor que deu para fazer diante das circunstâncias aqui para mim. Excelente, excelente. Tudo certo, tudo certo. Deixa eu aproveitar aqui para a gente não também se alongar muito, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor, fica à vontade. E a gente vai respondendo aí até umas 3 perguntas, se tiver, a gente pode responder ainda, tá bom? Arthur. Opa! Só quero cumprimentar o professor, aqui Roberto Pugliese, diretor executivo da associação. Entrei um pouquinho depois, mas acompanhei toda a aula e parabéns, excelente exposição. Acredito que os demais vão poder falar mais propriamente, melhor aí, né, com um pouco mais de propriedade do assunto. Mas a que me cabe aqui, olhando até como leigo, né, na área, parabenizar e dizer que foi excelente a exposição, gostei muito. Parabéns. Obrigado. Agradecer obrigado, também, né? Prazer falar contigo aí, né? Uma honra poder estar falando com você pela primeira vez, mas sim, te conheço. A honra é minha. Desejo sucesso para vocês aí também, na continuidade dos projetos. Obrigado, Luizinho. professor. Vamos ver as perguntas aí. Luizinho, queria passar aqui a parabenizar você. Olha aí, meu amigo, saudade, pô, nunca te encontro. Prazer estar aqui. Pô, desde sempre acompanho o seu trabalho. Desde a época que estava no Vasco da Gama tentando voltar a jogar, você foi meu treinador de goleiro. Assim, Não conta isso para ninguém não, cara. Vamos saber que eu estou velho já.
Nada. Eu também estou, todos nós aqui estamos. Então, conheço a sua trajetória e posso dizer com propriedade que você está no alto nível, graças ao seu trabalho, à sua dedicação, e ter grandes mestres como o Fred, como o Antônio, né? Como também o Fred é um grande mestre também para mim, que nós somos oriundos do Rio de Janeiro. Então, temos o próprio professor Lula. Então, só tenho aqui a parabenizar você pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo no Kairat, logo depois que deixei o Kairat, deixei um legado também lá com o Eguita, com os outros jogadores do Com a Cazaquistão. barra lá no alto, pô. Sim, e você vem desenvolvendo esse trabalho muito bem, com propriedade, com excelência. Estou aqui para te desejar assim, os parabéns e saber que você está levando a nossa preparação de goleiro para o nível mais científico da coisa, né? Porque a gente é muito no empirismo, naquela coisa, e a gente sempre fica muito aquém e atrás da preparação física. Você mostrando com esse trabalho que a gente está no caminho certo. Acho que a gente tem que buscar novas tecnologias, buscar sempre estar aprimorando nossos goleiros, desenvolver a melhor forma possível da técnica deles, né? Como você falou muito bem no início da palestra, nós somos referências mundiais na preparação específica de goleiro. Então, assim, você está de parabéns, eu só tenho que bater palma para você e adorei estar aqui na live e acho que tudo ajudou não só a mim, né? Mas ajudou todos os outros profissionais que estão aqui também, que tiveram a oportunidade, através do Fred, participar, né? De ter ajudado bastante no sentido de estar nos envolvendo com o que é mais importante, não só como você falou muito bem também, que não é só chutar bola. E o goleiro ele tem um papel significativo dentro do contexto coletivo da equipe. Então, acho que isso aí, pô, eu achei muito legal, esse teu direcionamento, tá de parabéns. Obrigado, eu que te agradeço, pô. É uma honra. Todo lugar ali, não foi só foi uma coincidência do destino, não foi só no Kairat, né? Foi no Botafogo antes também. Eu peguei os seus goleiros. Então, eu sempre, por uma coincidência do destino, e sempre peguei goleiros muito altamente preparados, né? O que facilita, né? Em todos esses aspectos. Com esse momento que eu tive da minha carreira de estar hoje fazendo essas duas funções, que a gente sabe que o ideal, ainda mais partindo de Brasil, que é, né, a meca do futsal, isso aí não é impensável, mas é uma realidade na Ásia, né? Eu não falei muito de carreira, eu já falei isso em outra palestra, mas é uma realidade presente aqui, eles quererem um profissional que faça as duas, e eu sempre comento isso. É mais fácil um treinador de goleiro que tenha uma formação de educação física conseguir fazer os dois do que o contrário, né? Porque para você ser treinador de goleiro precisa de um pouco mais de especificidade. Então, se o treinador de goleiro conseguir ter essa formação, só vai ajudar ele, né? O treinamento de goleiro do alto nível ele é muito físico, porque o atleta já chega praticamente pronto para você, quase, principalmente o titular, né? E você tem que botar ele na ponta dos cascos na parte física. E o treinamento de goleiro é muito de parte física, né? Então, é importante entender um pouquinho da ciência, estar abraçado ali com a preparação física para a coisa dar certo. E essas tecnologias estão aí para ajudar nisso, né? Então, o que a gente puder fazer, por isso que corrobora com o que eu falei com você aí, pô, obrigado pelas suas palavras mais uma vez, eu me sinto muito honrado, né? Eu sou fã do seu trabalho, o Léo sabe disso, falo sempre para ele aqui, eu curto muito. Obrigado, meu Luizinho. Boa sorte aí, boa sorte para você, para o Luciano, nas semifinais. Vou estar torcendo por vocês aí, todos aí, para que dê o melhor aí, porque a goleirada tá mandando bala. Agora, principalmente das quartas para frente, a gente está acompanhando mais de perto, né? Antes era eventual, agora estou olhando mais os jogos e, pô, tá demais. Entra o reserva, o titular é expulso e os caras continuam fechando o gol. É assim que tem que ser. Manter o nível. Luizinho, grande prazer. Valeu. Olha ele aí. Que beleza, Paulinho Gambier, que honra. Fala, Luizinho, beleza? Paulinho. Eu não é surpresa nenhuma. Foi excelente a orientação. Só que eu sempre, como falei com você, tu era um cara muito competente. Você falei que tu vai ser preparador físico, vai ser preparador de goleiro. Foi uma grande experiência para você e para mim também. E na tecnologia, tu é brabo mesmo. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado, cara. Valeu, que honra, que felicidade de falar com você aí, ver que você já está inteiro de novo, já está de pé aí, daqui a pouco vai estar já aprendi até a andar de novo.
É isso aí. A vida é um constante aprendizado, amigo. Não tem jeito. Alegria de todos nós aqui em vê-lo, Paulinho. Pô, que bom que maravilha. você Obrigado a todos Live aí aí, pô, foi brindou. Valeu o dia te ver aí hoje. Valeu, agradeço aí. Ô, Frederico. Daqui a pouco nós estamos juntos, Paulinho. Saudade de você. Saudade, Frederico. Saudade. Luizinho, eu queria aproveitar para te agradecer, meu amigo. Eu acho que, bom, tudo que tu apresentou, eu sabia que tu ia apresentar uma grande palestra. O profissional que você se tornou, cara, eu fico muito feliz, né, de ter tido você ali logo no início da tua carreira, você junto comigo e a gente aprendendo junto. E a gente está sempre aprendendo, né, cara? Então, a aula que tu apresentou foi espetacular na parte cultural, na parte técnica, na parte de tecnologia, né? Acho que todo mundo aqui saiu daqui muito satisfeito e com novas ideias na cabeça, que acho que é isso que importa para todo mundo, né? Que a gente possa colocar uma minhoca na cabeça de todo mundo para que a gente possa estar sempre melhorando e evoluindo, certo? O nosso trabalho e os nossos goleiros. Então, fico muito feliz, cara, entendeu? E obrigado mais uma vez pela tua participação, né? Sucesso aí para você e espero que a gente possa se ver o quanto antes aí. Tá? Te agradeço. Obrigado, de coração, valeu meu amigo. mesmo. Parabéns, cara. Eu agradeço, foi um desafio para mim poder preparar algo que pudesse agregar, né? Primeiro não falar besteira e depois agregar, né? Primeiro a gente pensa, pô, não posso falar besteira. Depois eu tenho que agregar, né? Se eu puder uma ideiazinha cada um tirar, já vai ser algo que vai me deixar bem honrado, né? E, bom, eu estou aí nas redes sociais, quem quiser trocar ideia, eu estou sempre disponível, na medida do que for possível para mim, eu tento ajudar sempre que eu puder. Beleza? Eu que agradeço o convite, a honra, né? Me senti realmente muito honrado, né? Partiu de uma coisa para outra e ficou maior e eu fico feliz em ter podido entregar algo que agregasse, né? Dentro do possível. Manda um abraço para o Guita, para o Denis, para os outros goleiros aí, tudo de bom para vocês. Né? Pode deixar, falo sim. Manda um abraço para ele, sim, pode deixar. E assim, a gente escutando a tua palestra, né, cara, a gente para pensar, né? Nós não somos chutador de bola, cara, né? A gente é preparador de goleiro. Então, é isso aí. O que tu apresentou mostra muito bem isso, né? A gente tem muito mais a apresentar, muito mais a fazer, certo? Que ser simplesmente chutador de bola. Chutador de bola qualquer um é. Não, beleza. Só para finalizar aqui, né? Agradecer a todos que tiveram um tempinho para estar com a gente. Agradecer em nome da associação, de toda a diretoria, do Marquinhos, que está aqui, do Roberto, do Paulinho, né? Que é uma honra que esteja aqui conosco. E, bom, desejar um bom domingo para todos aí, finalzinho de domingo, né? Para o Luizinho já, daqui a pouco já está à noite aí, né, Luizinho? Mas, noite aqui já. Deixar também registrado que vai estar gravado, então depois a gente vai poder compartilhar. Também te compartilho, Luizinho, se tu quiser usar para alguma outra coisa. E obrigadão a todos aí. Declaro encerrado aqui o projeto, tá bom? Um abraço a todos. Bom domingo. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Valeu, obrigado. Um abração. Todos.